Pastor Anderson, é possível? Podemos olhar para uma mulher e não pecar? É interessante essa pergunta, trato muito ela, né? Com a igreja, com os homens, cristãos principalmente. Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 28, não diz que a gente não pode olhar para a mulher. O texto é claro, vou ler aqui para vocês. Mateus 5, verso 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar olhar numa mulher para cobiçar, em outras versões, com desejo impróprio, já em seu coração cometeu adultério com ela. As pessoas sempre dizem que é melhor viver na graça em Jesus do que na lei lá em Moisés. Eu acho que é mais fácil viver com Moisés do que viver com Jesus. Porque a lei de Moisés só disse, não cometa adultério, ou seja, Deus precisa que eu concretize minhas intenções para que eu seja condenado em pecado. Porém, a graça em Jesus diz que a intenção do meu coração já é material. Então, a lei punia o adultério. A graça diz que a construção do adultério na minha imaginação e no meu sentimento já é adultério. E o que é magnífico no texto é que o texto não diz que a gente não pode olhar para uma mulher. O texto diz que a gente não pode olhar para uma mulher com desejo impróprio. Pastor Anderson, então como resolver esse problema? Cara, ter um verdadeiro conceito bíblico saudável do que é santidade. A igreja é imatura e ensina uma santidade de fuga. Quanto mais você fugir, mais santo você é. Aí o mundo conhece a gente, porque a gente não fuma, não bebe, não transa, não sei o quê, não ouve música secular e por aí vai. Ou seja, uma santidade escapista, infantil, fugitiva. Quanto mais a gente fugir, mais a gente é santo. E às vezes não. Esse negar, não que a santificação não nos fará negar. Obviamente que se você é santo, você separou-se de algo. Mas o simples fato de ser separado de algo não te faz santo. Tem gente que não fuma e não é crente. Tem gente que não bebe e não é crente. Tem gente que é fiel ao casamento, que tem caráter e está indo para o inferno, porque não tem fé em Jesus. Ou seja, não fazer não é a mesma coisa que ser. Se você vai deixar de fazer algumas coisas. Mas deixar de fazer algumas coisas não te faz ser salvo e nem amigo de Deus, muito menos. Então, qual é o exercício? O belo continua belo, quer você goste ou não, sabe? Quer esse belo seja gospel ou não gospel, ele é belo. A mulher que é bonita não se tornou feia porque você amaldiçoou e disse que ela não nasceu de novo e blá blá blá. O bonito é bonito, o belo é o belo. Mas a igreja é tão infantil, por exemplo, que ela não consegue, dentro desse raciocínio escapista, infantilizante, reconhecer o problema dentro dela mesma. Então ela acha que a música boa, que Deus gosta, é a música gospel. E às vezes parte da música gospel é uma miséria diante de Deus, porque virou secular, virou financeira, mercadológica e tá longe de ser adoração. E antes da gente continuar, eu preciso que você se inscreva no canal, clica aí no sininho para você receber as notificações, compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas que você conhece e ama e sabe que esse conteúdo vai trazer edificação para a vida dessa pessoa. Em muitos exemplos que a gente tem na atualidade. E às vezes a música secular, ela continua não sendo de Deus, mas ela é bela. Mas o cristão acha que o belo é só gospel, e o gospel tá horroroso. E eu posso, de alguma maneira, a partir do que a teologia chama de graça comum, de olhar o belo naquele que não nasceu de novo. Esse mesmo raciocínio de ser responsável, de discordar do estilo de vida de alguém sem Deus, ao mesmo tempo que eu posso elogiar o seu lado bom, que é uma sobra ainda da presença de Deus, da imago Dei, né, da imagem de Deus nessa pessoa que não nasceu de novo, que não dá uma resposta para Deus, eu vou aplicar esse mesmo raciocínio de discordar, elogiar o que é bom. Por exemplo, a mulher samaritana no poço conversou com Jesus, Evangelho de João, capítulo 4. Ela tinha 5 maridos, mas ela falou a verdade quando disse que o marido que ela tinha agora não era dela também. E Jesus a elogiou, disse bem, você é uma mulher verdadeira, parabéns. Ou seja, ela está toda errada, mas o Senhor conseguiu criar uma ponte ao invés de um muro. Olha, mesmo em erro, você é uma mulher honesta, você é uma mulher verdadeira, você acaba de falar o fato real da sua condição, da sua vida. Então, o crente é o oposto. Porque a pessoa está errada, não há nada de bom. Porque a pessoa está errada, não há nada de certo. Esse raciocínio impede a gente de não conseguir olhar e não pecar. A beleza desse argumento que eu estou usando, quando aplicado no olhar para a mulher, eu posso olhar para a mulher, reconhecer sua beleza e ponto final. Eu posso olhar para uma mulher, reconhecer sua beleza e não ser sensual nem sexual. Lá em casa é tão bem resolvido isso entre mim e Keila, que Keila reconhece homens bonitos ao meu lado e tá tudo bem, porque não é erótico, não é sensual. É o reconhecimento
entendimento do belo. E o belo procede de Deus, de sua providência. Assim como eu também posso admirar uma mulher do lado da Keila e não tem problema, não vai dar confusão nenhuma. Acho muito bonito, né, as morenas com seus cabelos encaracolados ou black power. E às vezes a Keila, olha o cabelo daquela moça, olha aquele outro cabelo. Um dia ela pediu até para eu elogiar o cabelo da moça que estava passando e a gente elogiou o cabelo da moça. Nossa, seu cabelo é lindo. Ai, obrigado. E é um tabu, né? Tipo, como? Simples. O texto de Jesus não diz que você não pode olhar. O texto de Jesus diz que você não pode olhar de maneira imprópria. E, por exemplo, se você não consegue olhar, qual que é a dica que eu dou? Dever de casa. Olhou, se deparou com aquilo que é belo e não tem maturidade para lidar com aquilo, vira e corre. Não olha a segunda vez. Simples. Mas quanto mais você santificar, amadurecer numa santidade correta, bíblica, teológica, comportamental, saudável, e se for casado, ter amizade com seu cônjuge para vocês construírem um conceito maduro do que é santidade, vocês vão conseguir o belo pelo belo e ponto final. Por exemplo, aquela, sei lá, a gente assistiu algumas vezes Clube da Luta lá com o Brad Pitt. Aí chega na hora que o desgramado tá sem camisa, lá, né? Meu Deus, que homem bonito. Acabou. Por que eu vou entrar em crise? Deus me deu o dom de ser pastor, mas Deus deu todos os dons de beleza e riqueza pro cara. Chamar o cara de feio e demoniado não resolve minha situação. Assim, eu vou criar o Anderson, vai ser pastor. Beleza, não, beleza, dá pro Brad Pitt. Acabou, irmão. Por que essa crise? Então é isso, podemos reconhecer o belo sem ser erótico e sensual. Depende do conceito do que você chama de santidade. Quanto mais infantil for, mais você está em fuga. Quanto mais maduro for, mais influenciativo será a sua visão do mundo. Lembre-se também que no mesmo capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 13, Jesus diz: você é a luz do mundo e você é o sal da terra. Ou seja, o mundo e o seu valor ou desvalor vai depender se a gente interfere e ilumina esse mundo em trevas e sem referência nenhuma.